Gente, retornando aqui do nosso pequeno intervalo, um pouquinho grande hoje, né? E com ela, Luciane Reis. Vocês sabem que ela nasceu no bairro de Saramandaia. Saramandaia ali, pertinho da rodoviária, onde o metrô deveria se chamar... Saramandaia chama Detran, tem nada a ver, né? Detran. Sim, Saramandaia, que aquele bairro já está ali há muito tempo, né, Lu? Sim, sim. Eu cresci lá na Saramandaia, minha família toda mora lá. E hoje eu estou fazendo esse resgate de retorno para casa, porque outro dia eu estava fazendo uma seleção para um processo internacional e essa pergunta foi feita, né, de qual era, o que é que estava me motivando a trabalhar ou a discutir dinheiro. E para mim um dos primeiros pontos é morar em uma comunidade, eu costumo chamar de República Federativa da Saramandaia, para dar o peso que ela tem, aonde a metade dos seus moradores tem como única ascensão de renda vender produtos naqueles sinais que ficam ali entre a rodoviária, o Iguatemi, sabe, aquela região dali. E isso foi um dos fatores, entender que não, você está falando de uma população que tem uma potencialidade econômica, você está falando de uma população que sabe lidar com dinheiro, porque senão não estaria... A gente tem a metade da nossa população no mercado informal. Então, não é falta de conhecimento, não é falta de saber o que fazer ou como trabalhar com. É simplesmente uma política pública que nunca foi pensada nesses anos todos, pós o 13 de maio. Nunca se pensou a ascensão dessa população de verdade. O que a gente tem, que ainda, Celi, eu tenho um grande agradecimento aos governos do PT por todo o processo de crescimento econômico que a população teve acesso, mas você percebe que não houve um processo de seriedade nessa ação quando você não deixou políticas fixas. O Temer, no primeiro dia que chegou, conseguiu terminar com uma série como é que eu digo? Uma série de direitos garantidos que a gente levou anos para construir. Então, a gente está falando de um país que não tem seriedade na construção de políticas públicas quando você fala de segmentos que estão vulnerabilizados. E que a gente continua reproduzindo essa relação de desenvolvimento, porque a gente não envolve as pessoas na construção de crescimento desse país. E é isso que você fala, isso é interessante. O envolvimento com as pessoas precisam se envolver, porque o desenvolvimento já diz desenvolver. Você não envolve as pessoas no processo. Mas antes da gente chegar nessa parte, continuar com essa conversa, você estava me trazendo da sua questão com seu pai, que te fez, né? Foi isso. Foi exatamente assim. Meu pai caiu doente em 2002 e nós precisamos rodar por Salvador procurando um hospital. A relação de vulnerabilidade, de fraqueza que você fica diante da busca de serviços públicos foi um dos fatores que me fizeram ir para a escola. Eu disse assim, olha, eu já tinha terminado o nível médio, eu disse, não tenho condições, eu não vou conseguir ser uma pessoa subalternizada, porque eu sabia que, até hoje, eu sei que eu não tenho essa capacidade de ser uma pessoa que fique em situações de vulnerabilidade. Sim. E aí foi quando eu fui para a Estive Bico, que foi onde eu estudei, eu passei 2 anos na Bico, fazendo pré-vestibular, sou oriunda da Universidade Católica de Salvador, e hoje eu fiz publicidade e propaganda, e hoje eu sou especialista pela UFBA em produção de conteúdo para a internet. Eles chamam de design instrucional. Então, o Mercafro também é isso, para você entender de como eu estou te falando, de que o plano de vida vem caminhando com o que eu estou imaginando a longo prazo para a minha vida. Sim. Porque é exatamente essa noção do que foi que eu pensei no passado que vem construindo isso, que dialoga com a minha comunidade, que dialoga com a Saramandaia, que é essa noção de que não, ali há um potencial criativo, ali há um potencial econômico, que ele só precisa ser direcionado para crescer, entendeu? Sim. E aí foi quando eu convidei Luna, convidei Gustavo para vir sonhar esse projeto comigo, vir sonhar essa ideia comigo, construir isso, que você também não constrói sozinha, então você precisa achar outras pessoas. A Saramandaia entra nesse sentido, minha família entra nesse sentido de que discutir dinheiro, discutir envolvimento econômico, é você discutir que cidade você quer no futuro. O mundo hoje está discutindo cidades resilientes, está falando sobre a capacidade que as cidades têm de se reconstruir a partir de grandes tragédias. Sim. Recentemente eu participei de uma atividade na Agenda Bahia e aí a Prefeitura de Salvador estava apresentando 2 projetos que
Do ponto de vista técnico, eles são maravilhosos, que é o Bahia 360, o Salvador 360 e o Cidade Resilientes. São 2 projetos que você para qualquer pessoa que discute cidades disruptivas, discute urbanismo, teoricamente o projeto ele tem um sentido. O que você não consegue fazer com que um projeto desse dê certo é que ele quer pegar simplesmente algo que você não consegue esconder, que é a racialidade. Enquanto você fica botando racismo para debaixo do tapete, você não consegue desenvolver uma cidade em especial como Salvador, que é uma cidade de maioria de população negra, que você tem uma desigualdade setorizada, que não adianta você pegar um BRT e colocar em um bairro onde as pessoas não têm necessidade de um veículo como aquele e deixar de transferir para um lugar que causaria impacto, como você levar para Cajazeiras, para Águas Claras, para os bairros mais periféricos de Salvador. É isso que a gente tem um problema de discutir. Quando eu falo que a gente precisa humanizar os números, é isso. É você entender que você discutir uma cidade como Salvador, com a capacidade criativa que você tem na área da música, que você tem na área de entretenimento, que você tem nos bairros de Salvador. Você tem uma vida, um potencial nos bairros de Salvador, né? Que é ignorado simplesmente porque você divide a cidade em uma desigualdade social que não é latente. Você não desenvolve uma cidade, você não consegue desenvolver, principalmente o Brasil. O Brasil é um país que não dá certo porque você não racializa a construção de crescimento dele. E não racializar a construção de crescimento dele é você ter certeza que você continua estagnado. Você tem noção a gente tem hoje na Bahia, a última pesquisa do SEI disse que 73 mil pessoas desistiram de procurar emprego em Salvador. Isso é matar sonhos, isso é você... Eu já morei em Brasília, é uma cidade que você consegue se imaginar, se você se projeta em outros lugares no mundo. Eu já morei em Fortaleza, você andava por Fortaleza e você conseguia se projetar fazendo alguma coisa, você conseguia sonhar com o crescimento pessoal. Salvador te esteriliza. Salvador é uma cidade que você não consegue se perceber em outros patamares de crescimento. Não te dá essa possibilidade, né? A cidade mata os seus sonhos. E isso é sério. O professor Silvio Humberto, ele costuma dizer, que é vereador, Silvio diz o seguinte, que Salvador é uma cidade que cresce sem incluir. E isso é muito grave, porque a gente constrói as coisas, e aí não é só a gestão pública, porque a gestão pública são pessoas. A gente não pode perder de vista isso, que às vezes a gente fica reclamando de ACM Neto, a gente reclama de Rui, e a gente esquece que Rui são pessoas. São pessoas, com certeza. Sabe? E quando essas pessoas entendem que elas precisam crescer nos modelos de reinado norte-americano, onde para um rei brilhar você tem que matar um outro, você não consegue fazer uma cidade crescer de verdade, não tem como. Sabe? E aí eu quero que você me diga também como o Mercafro, quero chamar Mercafro, o Mercafro atua dentro dessas questões, entendeu? Assim, qual é a proposta que vocês oferecem para que a gente também possa estar dialogando com essas questões que você traz, o racismo, né? De que forma vocês vão apresentar isso para a gente? Porque é um projeto que está em construção com 3 pessoas, né? Você de Saramandaia, Gustavo vem ali do Cabula, o Lula vem de Pernambuco. Então são vários bairros, né? Totalmente, e bem populosos, né? Sim. Pernambués, Cabula, Quilombo, né? Cabula e Saramandaia. Como é que vocês vão dialogar com essas questões dentro desse projeto? Mas aí a gente vai voltar de novo pro intervalo, mulher. Porque aqui é assim, a gente para toda hora, porque senão Bruno vai ficar de cara feia com a gente. Já tava ali. Já tá ali, né? Gente, a gente vai parar, porque Bruno tá de cara feia com a gente aqui.